Tuluí Teg, fadas que são a própria natureza. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Os Tuluí Teg são fadas aí dos contos dos celtas. Eles são classificados entre fadas barra elfos. São metade fadas, metade elfos. Por quê? Porque, segundo os contos, as descrições deles em si, não são fadas pequenas, são fadas de tamanho de humanos ou até maiores em si, ok? E também os contos dele têm umas características aí de elfos em si, com aqueles olhos brilhantes, aquela aparência meio monoide, tão do tamanho de um humano ou até um pouco maior em si, tá bom? Lembra do começo do vídeo que eu falei que eles são a própria natureza? Diferentemente de outros espíritos da natureza em si, que vivem em lugares isolados, por exemplo, os duendes que vivem em casas ou lugares como jardins, as fadas da água que só vivem na água, as ninfas, as ondinas, os elementais do fogo que só ficam em lugares quentes. Os Tuif-Tegs, eles são relacionados aí à própria natureza em si. Sabe quando uma folha cai no seu rosto? Ou quando você está andando e do nada você sente um galho de uma árvore te pegar, ou um vento suave bater no seu rosto, que você sente que é algum tipo de sinal, que aquilo não foi por acaso, você sente que tem alguém ali? Ou quando você entra num bosque, numa floresta, num jardim, você sente alguém te observando de maneira sutil? São esses espíritos, tá? Os Tuluí Tegs são esse tipo de espíritos. Eles não são os espíritos que ficam isolados assim em alguns lugares, como eu mencionei. Eles são a própria natureza em si, de maneira suave, sensível, que você sente quem tem essa conexão com a natureza em si ou com a espiritualidade, ok? O seu nome significa, pode ser traduzido como povo justo ou povo belo em si, tá bom? Como eu mencionei, eles têm características também relacionadas aos elfos, por isso são classificados em algumas lendas e histórias como fadas, mas também com características aí de elfos em si, ok? Vamos falar mais sobre um pouco sobre eles. Lembra que eu falei que eles têm esse nome de povo justo e povo belo em si? Por quê? Tem uma história muito famosa em si, que é uma lenda sobre eles, né? Um relato sobre eles bastante conhecido, que eu vou contar para vocês, tá? Existe um homem que estava trabalhando, nesse homem ele viu essa fada, os Tuluí Tegs, tá? Lembrando que essas fadas tanto podem ser homens e também masculinos, perdão, homens e mulheres, tá? Mas ele viu uma representação feminina dessa fada em si, tá? Então ele tentou se aproximar dessa fada, dessa Tuluí Teg, e essa fada recusava. Essa fada se recusava. Até que um dia essa fada cedeu ao charme do homem ali, tá? Aí eles se casaram. Ela falou assim, ó, eu vou me casar com você, só que com uma condição. Se você encostar em mim, tá? Em algumas lendas conta, se você encostar um pedaço de ferro em mim, eu juro que eu vou embora para sempre. Mas em outras lendas contam, se você me dar um tapinha ou me agredir, eu vou embora para sempre também. Então tem essas variações. E nisso, se casaram, tiveram filhos e tudo mais, muitos anos se passaram, até que um dia ele estava mexendo com o ferro do cavalo e sem querer encostou nela, mas foi sem querer. E nisso que aconteceu, ela simplesmente pegou, tchau, estou indo embora. E ela pegou e foi embora, nunca mais se entrou em contato com esse homem, apenas com os filhos dela, com esse homem, entende? Então o que essa lenda quer contar é que, lembra que eu falei que o nome deles é relacionado ao povo justo, ao povo belo? Ou seja, quando você faz uma promessa para esse povo, desses espíritos da natureza, os Tuluí Tegs, você tem que cumprir. Caso contrário, caso contrário, eles vão embora para sempre da sua vida. Por isso o nome povo justo e povo belo, tá? Que pode ser a tradução, assim, ou a referência do nome deles. Aí essa história que eu contei é bastante famosa em si. Então, daí tem lendas ali. Quando você faz uma promessa para esse povo, os Tuluí Tegs, você tem que pegar e cumprir elas. Caso contrário, eles nunca mais vão entrar em contato aí com vocês, tá bom? E algumas lendas e histórias, tá, contam que eles são
povos que vão ajudar você, mas tem outros relatos aí que contam que eles são um pouco brincalhões, perversos, assim. Então tem bastante variações, que nem as lendas aqui do nosso folclore brasileiro, do Saci, da Iara. Tem contos ali que contam que são legais, mas também tem uns contos mais sombrios e tudo mais, tá? Mas todos esses contos referem às mesmas características aí dele que eu acabei de citar. São vistos como justos, brincalhões aí, alegres, que podem ajudar. Eles convivem aí no meio da natureza, tá? Eles são a própria natureza em si. Então, no seu jardim, nas suas plantinhas que você tem em casa, pode ser um portal, um habitat aí para eles em si, tá bom? Vamos falar mais um pouco sobre eles. Como é o culto deles, assim, hoje em dia? Tem culto ou tem alguma coisa relacionada a eles? Hoje em dia, quando você se conecta com a natureza, você está se conectando com esse povo, porque esse povo faz parte da natureza. Eles são a própria essência aí da natureza, tá bom? Então, para você se conectar com eles é fácil. Tem que ter respeito com a natureza, honrar com as suas promessas em si, entende? Como eu mencionei, lembra quando você vai para lugares e você se sente observado aí, mesmo suavemente por alguém numa floresta ou num jardim? Ou quando uma flor ou um galho de árvore meio que puxa você suavemente, você sente, isso aqui não foi por acaso, entende? São eles assim, porque eles são a parte da natureza, tá? Então você pode fazer pedidos aí para ele, tudo relacionado às coisas da natureza, eles estarão ajudando aí você, tá? Tudo que envolva pedidos relacionados à natureza, eles vão ajudar você. Tem relatos que contam que eles são protetores aí, bastante fiéis, se você for justo aí com eles. E nunca, nunca, nunca deve se pegar e querer domar eles em si. Por conta que a natureza não se doma a natureza aí se convive em harmonia aí com ela. Então, muito cuidado em convocar, fazer uma evocação deles em si, chamar eles e querer dominar. Faz isso para mim, faz aquilo para mim. Não, sempre trata com respeito, com harmonia eles em si, ok? Como que são a aparência deles em si, né? A aparência deles, como eu mencionei ali, eles têm uma aparência humanoide, tá? Humanoide, mas pode ser tamanho de humano ou maior. Podem transmutar do sexo masculino e do sexo feminino. Eles podem fazer esse tipo de transmutação, ok? E também a aparência deles não é necessariamente que nem os humanos, tá? Com os olhos brilhantes, com aquela pelinha clara, bonitinho, com asas. Eles podem se transmutar de acordo com o local onde ele está. Então, por exemplo, um Twifiteg que está na água naquele momento, ele se transmuta num peixe ou num espírito semelhante à água, entende? Um está trabalhando no ar, ele se transmuta com um espírito relacionado ao ar, entende? Tudo para fazer parte do trabalho. Por isso que eles são a própria natureza em si. Vai saber se algum folclore, uma conta de folclore, por exemplo, o Saci Pererê, a Mula Sem Cabeça, a Caipora, às vezes pode ser o Twiftegs aí disfarçados em si. Contam a lenda que eles se transmutam de acordo com o local onde eles estão trabalhando, na energia dele em si. Ou às vezes, em alguns relatos, contam que eles podem agir de maneira bastante silenciosa, naquele vento que toca você, entende? Naquele vento que toca o seu rosto, naquele galho que te puxa, numa folha que cai na sua cabeça, que você sente que é um sinal. Eles também podem agir de maneira desse jeito. Como é que faz o trabalho deles para evocar e chamar? Nada mais é do que se conectar com a natureza. As oferendas em si pode ser um copinho com água, com mel, pode ser leite, mel, pode ser uma fruta, pode ser cuidar de uma planta, de uma florzinha e oferecer para eles como, estou cuidando dessa planta em harmonia da natureza, eu quero me conectar mais com vocês. Então, fez essas oferendas assim, tentar se conectar com a natureza, observe, porque tem bastante contos e relatos que eles podem se comunicar com você de maneira suavemente, como eu peguei e expliquei aí para vocês, ok? Deixa eu ver se tem mais uma coisinha para falar sobre eles em si, o que vem na minha cabeça agora. Deixa eu dar uma pausa aqui e já voltar, porque eu deixei umas coisas anotadas, só quero ver se eu não deixei de falar nada antes de terminar o vídeo. Calma aí que eu já volto.
Só tinha uma coisinha que eu esqueci de falar. Eu falei quase tudo, só faltava um tema. Sobre a questão da aparência dele. Pode ser masculino ou feminino. Por quê? Entende? Porque na natureza, a natureza é tudo. A natureza o feminino que prospera e dá os frutos, mas também é o masculino que faz a sementinha e coloca o fruto na terra para que a mãe natureza germine, entende? Então pode ser tanto o sexo masculino ou feminino, mas eles também podem acabar transmutando aí de gênero também e de aparência. Por quê? Porque na natureza tudo se transmuta, tudo se transforma, a natureza é homem, a natureza é mulher. Então, por isso essa questão deles serem os dois tipos de sexo em si, ok? Então, esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado. Gostam de vídeos de espiritualidade, magia, ocultismo, histórias ao redor do mundo? Segue aí o perfil que eu falo bastante sobre isso, tá bom? Quem quiser consultar comigo no particular, tá? Meus atendimentos estão aparecendo aí na telinha para vocês, tá? Meu contato, meu número tá no meu perfil, é só me chamar lá se quiser marcar um atendimento. Quem quiser também, pessoal, participar do grupo do WhatsApp, eu tenho um grupo do WhatsApp que todo dia 20 tem atendimento gratuito. Tá vendo esses atendimentos que apareceu aí? Eu dou de graça todo dia 20 no grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp eu dou dicas de banhos, de simpatias para vocês estarem fazendo. Tem descontos e promoções exclusivos dos meus atendimentos também. E também eu posto as atualizações de vídeos que eu posto nos meus canais do YouTube. Então quem quiser participar do grupo do WhatsApp, o grupo é gratuito para todo mundo. Vou deixar o link do grupo do WhatsApp aí no meu perfil. Vou deixar o grupo do WhatsApp no comentário fixado aí do perfil, do comentário fixado do comentário do YouTube, tá bom? O grupo do WhatsApp é só clicar. Juntamente com a minha lojinha. Sabia que eu tenho uma lojinha onde eu vendo produtos esotéricos, espirituais? Tem bastante desconto, promoções, tem frete grátis. Eu vou deixar o link da lojinha, que é o link do meu perfil do TikTok lá. Daí você clica na aba, é só você clicar na aba tá assim, vitrine. Daí você clica na vitrine, daí são os meus produtos que eu ofereço para vocês comprarem. Tem descontos, promoções e frete grátis em alguns produtos. Então, quem quiser comprar produtos sobre espiritualidade, no geral, tem bastante coisa lá, tá? Que tá aparecendo aí na telinha também para vocês. Um beijo, fica com Deus. Se ficou alguma dúvida ou sugestão de vídeos, deixa aí nos comentários.